E uma coisa que muitos alunos perguntam, inclusive quando mandam perguntas para mim no Instagram, é sobre a questão de leitura, né? Eu trouxe aqui algumas dicas para tornar o seu texto mais estratégico, porque para tornar o texto estratégico a gente tem que ter uma leitura. Como eu disse, a leitura tem que ser produtiva. E não adianta ler qualquer coisa. Vamos supor que você vai prestar o Enem, só o Enem, tá? O que eu preciso ler realmente para ter gabarito, para ter uma organização de uma leitura propriamente produtiva? Bom, a minha sugestão é que no Enem você sempre leia sobre atualidades, sempre esteja antenado com os jornais, com os periódicos, pode ser impresso, pode ser virtual, enfim. Filmes, eles gostam muito que vocês tenham um know-how, um repertório sobre filmes, sobre seriados, sobre documentários os mais diversos, sobre música, sobre obras literárias clássicas e também contemporâneas, ou seja, que você tenha um seleto arquivo, seleto repertório na sua cabeça e esse repertório possa ser utilizado de forma prática na sua redação. Isso é um norteamento que a gente pode dar. O Enem gosta bastante desses conteúdos. Se você, de repente, pecar por conteúdo sociológico, pô, professor, eu não gosto de sociologia, eu não gosto de filosofia, eu não me dou bem com história, né? Se eu pecar por esses conteúdos que eu acabei de passar para vocês, você ainda consegue driblar as exigências de repertório do Enem com atualidades, com filmes, com seriados, com documentários, com essas mídias as mais diversas que são muito contemporâneas, cara. Poxa, quanta música que você escuta no seu dia a dia que faz crítica social, que faz algum tipo de menção à crítica social, algum apontamento de alguma mazela, de discrepância entre ricos e pobres, a questão da necessidade de uma sociedade mais justa perante os gêneros. Então existem inúmeras situações de músicas que são compostas com o objetivo de estabelecer críticas. Então é muito importante isso, né? Esse know-how todo que você vai construindo. Agora, vamos supor que você vai prestar FUVEST, gente. FUVEST. Pô, FUVEST, um dos principais estados de São Paulo, né? Esse ano nós tivemos 35 mil alunos fazendo a segunda fase, a redação. A FUVEST, ela gosta muito dessas outras áreas, de filosofia, sociologia, história, arte e literatura. Ou seja, é uma obra, é uma prova, é uma redação que exige muito conhecimento específico e técnico dessas áreas de saber, dessas áreas de conhecimento. É muito mais reflexivo e crítico, mais subjetivo, inclusive, o termo subjetivo é muito importante, do que as demais bancas. Então ele exige um leitor que acabe abarcando essas teorias todas. E por isso mesmo que é importante você ficar antenado com aquela aula show do seu professor de filosofia, sociologia, literatura, que eu também gosto bastante, que também é uma parte muito importante, de arte. E veja que essas disciplinas, muitas vezes, elas são subestimadas, né? Elas são deixadas de lado, você percebeu? Uma boa parte das escolas acaba colocando essas aulas no período da tarde, aí você mesmo, muitas vezes cansado de ver, de assistir a aula durante o dia inteiro, vai lá, poxa, eu não vou assistir essa aula no período da tarde, mas tomem cuidado. Tomem cuidado que os professores, eles acabam coletando informações, dando sugestões de informação que você pode reter para trabalhar a sua redação nesse momento certo na FUVEST. Não só na FUVEST, claro, mas principalmente na FUVEST. Veja a dica que eu estou dando, importantíssima para você direcionar a leitura para agregar conhecimento e poder utilizar como repertório produtivo no seu processo argumentativo, beleza? E aí nós temos a VUNESP. A VUNESP gosta bastante do quê? De atualidades, de periódicos dos mais diversos tipos, como, por exemplo, os próprios podcasts que eu citei, jornais, que são jornais eletrônicos, as mídias atuais e contemporâneas, filosofia, sociologia e história, mas lembra que eles gostam mais de conteúdo mais palpável, pesquisa de opinião e informações um pouco, talvez não tão claras, porque a gente não decora dado estatístico, mas que você tenha um conhecimento, uma noção, por exemplo, da distribuição de pessoas por gênero no Brasil, racial, questão étnica, é ter conhecimento mais palpável, né? Mais atual, mais palpável, que diz respeito à sociedade. Isso também é importante. Então a VUNESP gosta mais dessa outra alçada. Professor, mas e os demais vestibulares, as demais provas? Quais as características dela? É muito importante que, se você não for fazer nenhuma dessas provas, você fique muito antenado com as provas anteriores dos seus vestibulares. Faça um relatório, faça um levantamento histórico das provas que caíram antes e avalie sempre os materiais de correção, né, de materiais de correção que eu falo, as grandes empresas de material, eles acabam estabelecendo a análise da redação e do que a banca esperava dessa prova. Então é muito importante você ficar antenado com esses estudos e esses levantamentos também.
uma vez que você consiga entender a prova, a dinâmica da prova especificamente, você consegue conduzir com maior propriedade também o processo argumentativo. Então, um bom passo que você dá é conhecer a prova, conhecer o que você tem que ler para melhorar a sua argumentação, a sua capacidade estrutural na redação, de acordo com a prova que você vai fazer. Isso é muito importante.